Então vamos lá, gente, vamos agora falar, não é isso? Já vimos aí, não é isso? Que acontece, não é isso? Do descumprimento do prazo. André, o prazo é descumprido, que eu falei no final da aula, né? Se o prazo é descumprido, relaxa essa prisão, o constrangimento é ilegal. Prisão é ilegal. E se houver o dolo do agente, você pode responder ou por prevaricação ou por abuso de autoridade. Ponto. E o relatório conclusivo? Aqui importante o seguinte: o relatório conclusivo é uma peça de caráter descritivo das principais diligências realizadas no curso das investigações. Peça de caráter descritivo das diligências realizadas no curso das investigações. Eu gosto de falar para meus alunos que o relatório conclusivo, ele em regra, ele não pode concluir qual o crime que a pessoa cometeu. Por quê? Porque a opinião delicti é do promotor de justiça. Então o delegado, quando eu falo relatório conclusivo, não é no sentido de concluir qual o crime que ele realizou, mas é um relatório conclusivo das suas investigações. Quem investiga é o delegado, mas quem tem a ideia, a opinião do crime cometido é o promotor. Já vi situações em que o promotor ele manda o inquérito de volta para que o delegado faça novo relatório conclusivo. Eu quero que você conclua as investigações, não quero que você diga qual o crime que ele cometeu. Não estou te perguntando isso. Desculpe, eu não preciso de você, delegado, do senhor delegado, para dizer qual crime que cometeu, porque quem tem opinião de delito é o Ministério Público. Já ouvi essa situação, já presenciei algumas dessas situações. Então, André, peça de caráter descritivo, realizado no curso das investigações. Em regra, exceto na hipótese da lei de drogas. Por quê? Não deve haver juízo de valor quanto ao crime investigado, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Tá claro? Então, na verdade, a única situação, não sei se eu botei aqui, mas pode depois até ver a lei. Isso é inclusive, gente, se eu não estiver errado, artigo 51 e seguinte da lei de drogas. Um dos grandes problemas da lei de drogas, que foi até na época do crime, quando a lei foi feita, foi alterada, foi uma coisa que as pessoas na época não tinham muita noção que poderia acontecer. E um dos grandes equívocos da lei, que é o seguinte: existe uma diferença muito grande de quem é usuário e traficante. O usuário, ele comete infração de menor potencial ofensivo. O delegado lavra termo circunstanciado e libera o cara. Marca audiência preliminar para ele entrar com acordo. A transação penal. Está claro? Sendo usuário, lavra-se termo circunstanciado e solta. Sendo tráfico de drogas, tráfico é crime equiparado e hediondo, TTT, tráfico, tortura, terrorismo. O cara fica preso em flagrante. E o delegado instaura o inquérito policial, evidentemente. Está claro? A não ser que seja um tráfico privilegiado, que o Supremo entende que não é crime hediondo, mas é crime, deve ser instaurado inquérito policial. E cabe prisão em flagrante. Vocês estão me entendendo? A lei, ela fala que essa análise tem que ser feita pelo juiz. Não estando o juiz presente, quem faz é o delegado de polícia. Então o que acontece na prática? Na prática, quem é preso lá, o delegado olha pra cara dele. Tá com roupa bonitinha, é o usuário. Tá com roupa vagabunda, você inclusive integra a organização criminosa. Tá na comunidade e tal, entendeu? Então essa foi uma ideia que hoje há uma segregação muito grande, há uma distinção muito grande do cara, da roupa que ele utiliza, da cor da pele que ele tem. Porque o delegado faz aquela análise naquele momento ali e mantém o cara preso. E lá no presídio, até chegar o juiz, já ficou 3, 4 dias, ele já foi cooptado pelas organizações criminosas que estão dentro dos presídios. Está claro? Tranquilo? Só para ter uma ideia disso. Tá? Então, em regra, tá? Na hipótese da lei de drogas, o delegado vai fazer um juízo de valor qual o crime. Até porque na parte inicial. Você vai ver também que no processo também tem isso. Você vai ver comigo que na audiência de instrução e julgamento, o interrogatório é o último ato. Na lei de drogas, o interrogatório é o primeiro ato. Tá claro? Isso, inclusive, tem autores dizendo que seria inconstitucional, que comprometeria o princípio da ampla defesa. O que os juízes vêm fazendo agora, evidentemente? Ele escuta ele no início, para poder desclassificar o crime para o usuário, e ao final escuta novamente. Ninguém briga mais pelo princípio da ampla defesa. Cerceamento do direito de defesa. Está claro? Não é indispensável para o oferecimento da denúncia, devendo o delegado responder administrativamente pela sua omissão. Não é indispensável.
Tá claro? É óbvio que esse relatório conclusivo, o inquérito vai, se for enviado sem um relatório conclusivo, parece que o delegado pode responder administrativamente pela sua omissão. Por quê, gente? Porque o delegado tem que fazer o relatório daquilo que ele fez. Eu ouvi tais pessoas em razão disso, não ouvi aquela pessoa em razão disso, não pedi aquela perícia em razão disso, representei pela prisão temporária naquela época em razão disso, fiz o indiciamento e desindiciamento em razão disso. É óbvio que isso aqui é uma forma de controle de uma atividade administrativa, perfeito? Então entenda que o relatório conclusivo é conclusivo das investigações, não é conclusivo qual o crime, porque o crime é feito pelo Ministério Público através do opinião delicti, artigo 129 da Constituição. Beleza? Tranquilo, sem mistério. Artigo 10, parágrafo 1º do CPP. A autoridade fará minucioso relatório de que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Então, às vezes, o delegado ele não escuta as testemunhas, outras testemunhas, porque não, se ele tem 10 dias e 30, muitas vezes em 10 ou em 30, ele já tem indício de autoria, já tem a prova da existência do crime. Ele já ouviu 3 testemunhas, 2, 4, 6. Já houve a oitiva do indiciado, no interrogatório do indiciado. Está claro? Então ele já tem, já foram feitas perícias, exame de corpo de delito. Está tudo lá, instrumentalizado lá. Só que ele sabe que existem mais 5 testemunhas que moram em tal comunidade e não puderam ser ouvidas em tempo oportuno, e no curso do processo elas podem ser ouvidas. O que ele coloca? Mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Tranquilo, sem mistério. Isso é muito comum. Tá claro? O cara vai lá, presta o depoimento dele, foi testemunho e fala, olha, eu tenho 2 amigos meus, que é o José e o João, que eles também presenciaram o fato, eles podem perfeitamente prestar depoimento. Onde é que ele mora? Eu sou vizinho lá, moro lá na Rua 7. Mas ele cometeu crime? Perfeitamente, eu vi. Foi ele que cometeu crime. Tá claro? Lá em juízo pode ser ouvidas outras pessoas. Tá claro? Artigo 48, eu errei, né? Eu falei 51. Artigo 48 da Lei de Drogas. Ela fala o seguinte, artigo 48. Se ausente a autoridade judicial, se o juiz estiver ausente, as providências previstas no parágrafo 2º desse artigo serão tomadas de imediato pela autoridade policial, no local em que se encontrar, vedada a detenção do agente. Então ele não vai deter o agente, mas ele vai fazer essa análise. Que análise? Olha ali, ó. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 dessa lei, tratando-se de conduta prevista como usuário de drogas para consumo próprio, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta desse, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado, conversei com vocês, e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Aí vai a lei e volta para lá. Ó, se o juiz não tiver presente, que é 99,999999% dos casos, é a autoridade policial que vai fazer isso. É o delegado que vai tomar as providências de imediato. Vedada a detenção do agente. Mas ele segura o cara na hora. Parece que ele é traficante. Ele representa para o juiz. E o juiz vai e concede a prisão temporária, a prisão preventiva, inclusive, muitas vezes, por 30 dias. Até 30, acabou de ver isso comigo. Tá claro? Por isso que às vezes as pessoas reclamam, mas tem audiência de custódia para isso. Tá claro? Só que muitas vezes esse troço aí demora 5 dias, 4 dias, às vezes é na hora, às vezes não é. Tá claro? Se o cara é rico, tá de terno, ele vai lavrar um termo circunstancial e vai mandar o cara embora. Isso é meio complicado, tá? A lei não tinha outra forma de falar, mas é complicado. A lei ela continua. Fim do prazo a que se refere o artigo 51, que nós já vimos, não é isso? Conclusão do inquérito policial, ao 30 e 90, podendo ser duplicado. A autoridade de polícia judiciária, o delegado, remetendo os autos do inquérito ao juízo. 1. Relatará sumariamente a circunstância do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito. Por isso que eu falei para vocês que tem exceção na lei de drogas. Então, Adriano, o relatório conclusivo, ele diz o quê? Relatório conclui as investigações. Quem tem a opinião delicti é o promotor. Em que hipótese? Todas menos na lei de drogas. Ah, André, tem gente sustentando que isso é inconstitucional? Claro.
Mas veja bem, se você analisar de uma forma sistemática, o delegado ele precisa justificar quais as razões que levaram à classificação do delito. Por quê? Porque é uma diferença muito grande. Me dá exemplo, André. O cara tá com, sei lá, 10 graminhas de maconha. Se tiver endolada dentro de um saco, traficante. Se tiver um cigarro, se tiver com 3 cigarros de maconha já apertado já no bolso, ele é o quê? O cara pode fumar 3 cigarros de maconha? É fácil. Mas pode ser traficante? Pode. E se o cara tiver um cigarrinho só e R$100 no bolso? R$100 em nota de 5 tá estranho. Uma nota de 100 talvez não seja tão estranho. Estão me entendendo? O que me importa é que o delegado ele precisa fazer o quê? Essa classificação ali. Justificar aquilo ali. Indicando a quantidade e a natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Principalmente os antecedentes, né, gente? Requererá a sua devolução para a realização de diligências necessárias. Então é claro que também ele pode o quê? Prorrogar esse prazo. Então se liga nessa importância. Tá claro? É óbvio, André, que aqui é muito elucidativo, né? A quantidade vai indicar alguma coisa? Claro. A natureza da droga vai indicar? Claro. Tá claro? O produto apreendido? Claro. O local e as condições que se desenvolveu a ação criminosa? Muito. Principalmente o que, gente? Os antecedentes do agente. Tá claro? Por isso que também tem autor que sustenta que esse crime aqui é um crime estigmatizante. Depois, se o cara envereda no crime, galera, ele vai embora num caminho quase que sem volta. Eu adoro dar aula de criminologia, eu falo que a pena tem um caráter ressocializador. Eu falo com a dor no coração que eu sei que o último escopo da pena é o caráter ressocializador. Tem outra, prevenção geral, prevenção específica, retribuição, montão de fundamentos da pena. Você pensa só que como castigo, né? Mas também tem o caráter ressocializador que a gente sabe que é absolutamente ineficaz. Perfeito? Tranquilo? E por último não, né? Na situação aqui que a gente está estudando, quem são os destinatários dos autos de inquérito policial? Já conversamos com você, ó. Artigo 10, parágrafo 1º. A autoridade vai fazer minucioso relatório e enviará ao juiz. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos de inquérito ao juiz, a autoridade policial oficiará o Instituto de Identificação Estatística ou reparte mencionando o juízo que tiverem sido distribuído e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. O que me interessa, galera? O que me interessa, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então você tem que entender o seguinte, André, na minha prova eu tenho que entender que são coisas diferentes. Uma coisa é o capitão de fragata, outra coisa é um cafetão de gravata. Quero que você entenda que tenha na mente o prazo de conclusão do inquérito policial, que nós já vimos. Eu quero que você já bote na mente, que nós não vimos ainda, que é o prazo da prisão cautelar que a pessoa vai sofrer. E a outra coisa é o seguinte, para onde que eu vou mandar o inquérito policial? Por que você está falando isso? Estou te falando porque no Rio de Janeiro tinha um grande problema. No Rio de Janeiro era inquérito, juiz, promotor. E o promotor oferecia denúncia em face do juiz. Então ficava delegacia, juiz mandando ao MP, quando o MP queria novas diligências, ele mandava para o juiz e o juiz mandava para o delegado. Canil. Todo mundo brincava, parece um canil, aquelas etiquetas. AMP, ao juiz, ao delegado, ao juiz. Para que mandar para o juiz isso aqui, André? Se o Ministério Público ele é o titular da ação penal e quem investiga é o delegado de polícia, por que não esse envio direto? Para que mandar para o juiz? Eu já conversei com vocês. Teve a resolução do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, mandando que os autos foram concluídos e mandados direto para o Ministério Público. Logo em seguida, uma resolução do Tribunal de Justiça mandando o seguinte: cumpra-se o artigo 10, parágrafo 1º e o artigo 23. Manda para o juiz. Está claro? No Rio de Janeiro teve uma resolução conjunta onde foram criadas as centrais de inquérito, onde tem juiz e promotor. Então no Rio de Janeiro está tranquilo. Tá claro? Central de inquérito, manda para a central de inquérito, lá tem o juiz e promotor. Eu mando por dois ao mesmo tempo. É legal, porque o promotor ele tem a opinião delicti e o juiz é o quê? Ele vai avaliar o prazo e a legalidade. Tá claro? O que o Ministério Público falava? Para que botar o juiz analisando o prazo e a legalidade? Haja vista que o Ministério Público é custos legis, fiscal da lei.
Custos e juros, fiscal do direito. Para que botar 2 fiscais para a mesma coisa? Tá claro? Não. Agora, cumpra-se o artigo 23. Ponto. Perfeito? Resolução 63 do CNJ. Tramitação direta entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, a não ser que haja necessidade de uma intervenção direta do Poder Judiciário. Então, lá na Justiça Federal, lá no CNJ, lá na Resolução 63, ele falou o seguinte, cara, na Justiça Federal, vamos parar com essa besteira. Concluir inquérito, mandar para o juiz federal, e o juiz, tramitação direta entre Polícia Federal e Ministério Público Federal. André, baseado em que princípio? Limpe é eficiência, claro. A não ser, evidentemente, que haja uma medida restritiva judiciária, haja vista que o Ministério Público não teria a imparcialidade necessária para intervir na liberdade, na intimidade, na dignidade do investigado. O Ministério Público, ele, por mais que ele seja promotor de justiça, ele é órgão acusatório. Então ele não tem no seu condão a imparcialidade. Ele pode ser parcial, porque ele está acusando, o juiz é imparcial. Então qualquer medida restritiva, qualquer medida que envolva direito à intimidade, dignidade, liberdade, tem que haver pedido para o juiz, que tenha a necessária imparcialidade. Está claro? É isso aí, tá? E, para finalizar, a manifestação do Ministério Público, tá? O que o Ministério Público ele vai fazer? E aí o artigo 19 ele fala, nos crimes em que não couber ação pública, em que não for de ação penal pública, os autos de inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde ficarão no cartório, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou do seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. Tá claro? Se o inquérito policial for concluir-se no sentido que a ação penal é privada, é óbvio que não cabe enviar ao Ministério Público. Óbvio, manda no cartório e espera lá. Prazo de 6 meses, prazo decadencial. Se em 6 meses não ofereceu a queixa, houve a decadência. Vai haver um pedido de arquivamento, porque o crime decaiu. Houve a decadência, perdeu o direito de ação. Ok? É isso. Agora, André, e a manifestação do Ministério Público? É o quê? Tá? O que é importante, nós vamos estudar inclusive no próximo bloco, que o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia, ele pode pedir o arquivamento, pedir que arquive ao juiz, já viu isso comigo, ele pode fazer uma requisição para novas diligências, diretamente pela autoridade policial, ele pode declinar a sua atribuição, olha, não tenho atribuição para isso, haja visto que é um crime da competência da Justiça Federal, da Justiça Militar, crime eleitoral. Pode haver também um conflito de competência entre juízes também. Como assim, André? O promotor de justiça estadual, estou sendo redundante, oferece denúncia e faz do juízo estadual, claro. E o juiz estadual entende que é crime da competência da Justiça Federal. Vai haver um conflito de competência entre juízes. Como também pode haver um conflito de atribuições entre promotores. O promotor de justiça estadual fala, isso não é crime estadual, é crime federal. Já vou mandar direto ao Ministério Público Federal. E o procurador da República fala o quê? Isso aqui não é crime federal, não. É competência da justiça estadual. Então me entenda que agora eu estou no momento onde eu tenho o inquérito policial foi concluído, foi mandado para o Ministério Público, e o promotor pode oferecer denúncia, ele pode pedir novas diligências, ou ele pode achar que é crime da competência da justiça, o que é? Federal. E já manda o promotor. E o juiz estadual pode entender também que é da competência da justiça, o que é? Federal. Estão me entendendo? Então chegou, André, o que o promotor pode achar? Se houve crime e é meu, oferece denúncia. Se não houve crime e não tem justa causa, pede o arquivamento. Pede, porque o juiz arquiva. Ou não, né? Pode discordar, nós vamos estudar sobre isso. Tá claro? Ele pode pedir baixa para novas diligências, indicando quais as diligências devem ser feitas pela autoridade policial. Ele pode achar que ele não tem atribuição para tanto e mandar para o Ministério Público Federal. Ele pode oferecer denúncia para o juiz estadual e o juiz estadual entender que é competência da Justiça Federal e mandar para o juiz federal. Conflito de competência. Ou então ele mesmo entende que não é crime da competência da Justiça Estadual, ele não tem atribuição para tanto e mandar para o Ministério Público Federal. Está claro? É isso que nós vamos estudar no nosso próximo bloco.